Saudações rubro-negras flageniais! Semifinais do Campeonato Carioca. Veja confrontos e datas. Felipe Luiz expõe sentimentos sobre atitude com o jogador do Flamengo. Estou me sentindo injusto. Flamengo de Felipe Luiz tem marca inusitada em 2025, mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Flamengo e Vasco vão se enfrentar na próxima fase. Outro confronto será entre Volta Redonda e Fluminense. Por redação do GE, com o fim da 11ª e última rodada da Taça Guanabara, estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Primeiro colocado, o Flamengo vai enfrentar o Vasco, quarto. O outro confronto será entre Volta Redonda, segundo colocado, e Fluminense, terceiro colocado. Flamengo e Vasco vão se enfrentar nos dois próximos sábados, dia 1º de março e 8 de março. Por sua vez, Volta Redonda e Fluminense vão jogar nos dois próximos domingos, dias 2 de março e 9 de março. Os horários ainda não foram confirmados. Por terem realizado as melhores campanhas, Flamengo e Volta Redonda terão a vantagem de jogar por dois resultados iguais nas semifinais. Os confrontos serão em dois jogos. Taça Rio definida também. O fim da Taça Guanabara definiu também os semifinalistas da Taça Rio. O Sampaio Corrêa, que ficou em quinto, vai enfrentar o Boa Vista, oitavo colocado. No outro lado da chave, o Nova Iguaçu, sexto colocado, encara o Madureira, sétimo colocado. Os dois, aliás, se enfrentarão neste domingo no Laranjão, com vitória do time da Baixada Fluminense. O campeão garante uma vaga na Copa do Brasil 2026. Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu, que tiveram campanhas melhores que seus adversários, decidirão em casa e terão a vantagem do empate. Agora vou abrir aspas aqui, pessoal, para o Verratti do Vasco, o atacante, tá? Vamos lá. O primeiro objetivo do clube era se classificar para a semifinal. Para nós é muito importante, não só pela classificação, mas porque o clube está classificado à Copa do Brasil no próximo ano. Este clube tem que liderar sempre, todos os anos tem que liderar a competição. Agora o time chegou para vencer o Flamengo e tem muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas as pessoas podem acreditar que está melhorando. Se vencermos uma grande equipe e todos juntos com as reviravoltas, acho que estamos preparados para tudo, disse o argentino Verratti do Vasco, logo após ter ganho, ontem, no domingo, por 1-0, com o gol dele de pênalti, do Botafogo, Vou abrir aqui, pessoal, um parênteses, tá? O Vasco, pessoal, não elimina o Flamengo desde 2016, tá? A última vez que o Flamengo foi eliminado para o Vasco foi no Campeonato Carioca de 2016. As equipes se enfrentaram na semifinal e o cruzamento. O Cruz Maltino, venceu por 2-0. O mais querido era treinado por Muricy Ramalho na época, tá? O rubro-negro está a 8 jogos sem perder para o rival. São 6 vitórias e 2 empates. O último revés foi na fase de grupos do Carioca 2023, quando o Vasco venceu por 1-0. Ao ampliar a análise, a gente foi buscar os dados aqui. A diferença nos números entre as equipes se torna ainda mais evidente. O Vasco conquistou apenas 2 vitórias nos últimos 20 jogos,
contra o Flamengo, que soma 16 vitórias e 2 empates, tá? E leva uma larga vantagem de 80% de aproveitamento sobre o Vasco. Verrete, olha, essa reviravolta que você acabou de falar tem que ser daquelas mesmo, assim, históricas, porque os números não dizem isso, né? Mas, assim, em relação ao que ele falou, a gente tem que ficar ligado. É assim sempre, tá? Eles consideram ganhar do Flamengo melhor do que ganhar um título. Isso já foi até considerado em algumas vezes lá pelo presidente deles antigo, lá vocês sabem de quem eu tô falando, né? Que já não está mais entre nós, né? Por isso temos que entrar sempre, cara, sempre com uma intensidade altíssima para que não possamos, né, nos complicar com um time que, pela história, tem que ter muito respeito, mas que ultimamente, como falei agora dos 20 últimos confrontos, né, não tem sido um adversário para ser à altura de um clássico como era no passado, tá? Falando da campanha, né, do Botafogo, né, que é ridícula, patética, horrorosa, ficando fora da Taça Rio, tá, gente? Ele tá fora. O Botafogo, para ir à Copa do Brasil, pessoal, tem que ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro de 2025, ou se classificar para a Libertadores de 2026. Senão vai ficar fora da Copa do Brasil de 2026, tá? Eles acham que vão repetir 2024. Essa daí é a teoria do Textor lá, o dono do Botafogo, né? Eu acho muito difícil isso acontecer, mas só saberemos disso no final do ano, né? Seguimos aqui. Felipe Luiz expõe sentimentos sobre a atitude com o jogador do Flamengo. Eu estou me sentindo injusto. Luiz Araújo entrou no segundo etapa e marcou o 4º gol do Flamengo na goleada sobre o Macaé. Fazendo um pedido aqui, pessoal, deixe o seu like, tá? Se inscreva no canal, seja um Fla Genial e acione o sininho da notificação, tá, pessoal? Dá essa moral, meu querido, fazendo isso você fortalece o canal. Tá? Créditos Coluna do Fla por Rodrigo Lima. O elenco do Flamengo é recheado de bons jogadores. Com isso, alguns deles ainda não conseguiram assegurar vaga no time titular. Em entrevista coletiva após o título da Taça Guanabara, o técnico Felipe Luiz abriu o jogo sobre Luiz Araújo, atacante do Mengão. Na visão do comandante, o camisa 7 está pedindo passagem e por isso tem se sentindo injusto com o atleta nesse início de temporada. Vou colocar o vídeo aqui, pessoal, agora, da entrevista onde ele fala, né? O Felipe fala sobre o Luiz Araújo. Vamos lá. Bem, Felipe, parabéns por mais uma taça. Gilberto Júnior, canal Flamelo. Você já disse algumas vezes que, na sua crença, são os jogadores que se colocam no time titular. E aí você tem o Luiz Araújo, que entra pela direita e vai bem, pela esquerda vai bem, centralizado corresponde. Para você, o Luiz Araújo está nesse sentido? Ele está pedindo passagem, está se colocando no time titular? Sem dúvida. O Luiz Araújo é um dos jogadores aqui super importantes na equipe, e eu sabia hoje que, deixando ele fora do time titular, eu vou para casa com uma sensação de estar sendo injusto, né? E isso é bom para o treinador, porque ele está criando isso em mim. Ele não está sendo injusto, eu não estou me sentindo injusto porque ele é gente boa, ou porque ele me trata bem, porque ele me dá bom dia e me olha no olho, não. Ele tá me deixando com a sensação de que eu estou sendo injusto porque ele está mostrando e falando no campo. Esse é o tipo de jogador que eu quero. E depois o treinador ele tem que tomar decisões, porque todos os que eu decidi para começar o jogo hoje foi por algum motivo especial, pensando no plano de jogo, pelo momento, pela carga física, por mil coisas que eu possa imaginar, eu monto uma equipe. E hoje o meu pensamento foi não começar com ele. Mas são tantos jogos que com certeza ele vai jogar muitos jogos, como todos os outros jogadores de ataque, e o campo fala, e ele está falando no campo.
Luiz Araújo se tornou uma espécie de trunfo para Felipe Luiz no Flamengo. Isso porque, quando não inicia entre os titulares, o atacante tem sido acionado pelo treinador no decorrer das partidas. Contra o Maricá não foi diferente. O camisa 7 saiu do banco e marcou o 4º gol do rubro-negro na goleada por 5-0 no Maracanã. Recuperação do Luiz Araújo, né? Antes da temporada 2025, o Luiz Araújo já era destaque no Flamengo em 2024. No entanto, quando estava vivendo uma grande fase no time, o atacante acabou fraturando a cartilagem do joelho, que o afastou dos gramados por alguns meses. Na reta final de 2024, Luiz Araújo retornou e no primeiro jogo atuando marcou gol contra o Criciúma pelo Brasileirão. Já em 2025, a camisa 7 acumula boas atuações e um golaço, né, diante do Botafogo na Supercopa do Brasil. Na ocasião, o jogador marcou de cavadinha para o Mengão. Próximo jogo do Flamengo, né, com o Luiz Araújo à disposição, o Flamengo terá a semana livre para se preparar visando o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. Vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Essa fala, né, do Felipe Luiz é complicada. Por quê eu acho isso? Porque ele vai ter, por obrigação agora, colocar o Luiz Araújo como titular contra o Vasco na semifinal. Depois dessa fala, ele não vai ter outra alternativa. Ele vai ter que colocar o cara para jogar, né, como titular. Pelo menos nesse próximo jogo contra o Vasco, que deve ser agora no sábado, né, dia 1º de março, que vai ser o primeiro jogo, né? Isso vai acontecer com outros jogadores também, cara. Assim, os jogadores vão entrar muito bem, né? Vão mostrar em campo, olha, tô aqui, deixa eu jogar como titular. Isso aí vai acontecer com outros jogadores. Mas ele só pode escalar 11. Em uma situação extrema, em uma situação adversa, tá, pessoal? Como uma final, por exemplo, e ele tiver que fazer uma escolha, mesmo o BH, por exemplo, não estando tão bem, e o Luiz Araújo estiver voando, vamos supor que seria uma troca que deveria fazer entre os dois, tá? E o Luiz Araújo voando, se estiver voando. Quem ele vai colocar de titular? Situações assim, né, ele justificaria não colocar o Luiz Araújo. Eu colocaria o BH, pelo histórico de finais e de jogos grandes, que ele fez pelo Flamengo, sempre sendo decisivo. O que eu quero dizer é que, mesmo ele sentindo isso, sentindo que ele está sendo injusto, sentindo que o jogador está pedindo passagem, tudo bem? Ele não deveria ter falado isso em público. Isso depõe contra ele, gente, em uma situação extrema como a que eu falei agora, né? Uma situação dele ter que trocar um jogador, colocar o cara de titular, sabendo que o histórico do outro é melhor em finais. É um cara mais decisivo, é um cara que a equipe adversária vai ficar mais preocupada com ele. Então, assim, ele até pode ter esse sentimento e deve ter mesmo, porque às vezes o cara está pedindo passagem e tem que jogar. Mas ele não pode deixar isso em público e pode ter uma situação como essa que eu acabei de falar, uma situação que ele vai ter que ponderar nessa relação de entrar em campo como titular, e ele não vai poder fazer. Como que ele justifica isso depois? Olha, ele estava passando... Aí ele vai ter que explicar que o Bruno Henrique, o histórico do Bruno Henrique é melhor do que o do Luiz Araújo e que não sei o quê, papapá. Gente, desnecessário essas falas. Eu gosto muito das entrevistas deles, mas tem coisas que ele tem que começar a deixar de falar para não se complicar. Tá? Essa daí é a minha opinião. Tá? Eu gosto porque ele fala tudo. Os repórteres adoram, porque ele deixa tudo em pratos limpos, não deixa nada, nenhuma pergunta sem responder,
E é bom, mas ele tem que começar a se prevenir em relação a isso. É uma opinião minha, né? Seguimos aqui. Flamengo de Felipe Luiz tem marca inusitada em 2025. O Flamengo conquistou na noite de sábado, dia 22, o título da Taça Guanabara. O troféu, aliás, coroa o bom momento da equipe de Felipe Luiz neste início de temporada. A fase rubro-negra é tão boa que o número de taças conquistadas neste ano é superior ao de gols sofridos, crédito lance, tá? Anteriormente, o rubro-negro foi campeão da Supercopa do Brasil, na decisão contra o Botafogo em Belém. Bruno Henrique 2 vezes e Luiz Araújo marcaram na vitória de 3-1 sobre o Botafogo. Em 8 jogos com a equipe principal em 2025, o Flamengo, que ainda não perdeu, sofreu apenas um gol. O time foi vazado justamente no confronto contra o Botafogo da Supercopa. Veja os números da equipe principal do Flamengo em 2025. 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, que é aquele empate que foi contra o Fluminense, né? Que o time do Mano Menezes só quis se defender, né? 0 derrotas, um aproveitamento de 91,7% de aproveitamento, pessoal. É muita coisa, tá? 20 gols feitos e 1 gol sofrido. 7 jogos sem sofrer gols, 62,6% de posse, né, de bola e 2 títulos. Fazer minhas considerações finais aqui, pessoal. É um Flamengo impressionante, né? O trabalho do Felipe é muito bom. Ele realmente é fora da curva. É um técnico que, com certeza, não vai ficar muito tempo aqui no Brasil se continuar nessa pegada, né? Os times europeus vão vir aqui tentar tirar, a não ser que ele queira realmente ficar no Flamengo mais tempo. Tomara que isso aconteça, porque se ele continuar assim, provavelmente alguma equipe de fora vai tentar buscar ele aqui. Mas com isso fica mais evidenciado também, pessoal, que essa equipe poderia ter dado mais com os outros técnicos, tá? Que passaram pelo Flamengo nos últimos tempos. Não é só de tática e técnica que eu estou falando, e sim de intensidade, de escolher jogos para jogar. E isso essa equipe fez em determinados períodos com outros técnicos no comando. Esperamos, né, que isso não aconteça com o Filipinho, ou Felipe Luiz. Pessoal, bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, antes de tudo, deixe o seu like. Se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!